Essa questão do petróleo, você consegue dar uma olhadinha também para a gente? Porque o petróleo está caindo bastante no cenário internacional hoje. Eu estava dando até uma olhada agora, mais de 4%, principalmente aí com essas questões lá na China. Não só o petróleo, mas o minério de ferro também tendo bastante volatilidade, caindo bastante nesse cenário. Você consegue dar uma olhadinha aí, ver a perspectiva do que você está vendo para o petróleo? Porque tem gente que fala que vai para 60, tem gente que fala que vai para 380, a gente não consegue entender direito qual que é a perspectiva. Embora o cenário internacional mostre aí que a Rússia tem bastante interferência nessa questão do preço, na oferta também da OPEP, enfim, são vários pontos ali sendo colocados nesse xadrez para chegar nessa composição do preço, né? Vamos lá, né? O petróleo é engraçado, porque quem acompanha o mercado financeiro, tá? Se nós olharmos um pouco mais para trás no tempo, a gente falava aqui a turma do ISD e o evento ESG e o movimento ESG, e aí a gente vê petróleo em abril de 2020 ficando numa cotação negativa. Olha que maluco isso. Tu tinha lá pessoas que estavam pagando para que você levasse o petróleo embora para casa. Aí tu tinha uma janela de mercado negativo de petróleo. E hoje tu tem aí o petróleo como um dos problemas no mundo, né, em função do medo para a inflação. Como é que pode, né? Todo mundo fala aí de longo prazo, mas olha a transformação de cenário que a gente teve aqui de 2019 para agora. Hoje a gente muda a forma de analisar, a forma de interpretar, a forma de pensar, ou, de fato, as pessoas vão ficar, né, como diz um amigo meu, barata voa, né? Fica lá tontinho, lá para um lado, para o outro, bate na parede, volta, bate no teto, cai no chão, fica de barriga para cima, né? Fica lá maluco nos cenários. E eu sou um cara que, com a leitura, né, utilizando a geometria comportamental, eu já percebi que o petróleo iria para a região de $100, isso em 2020, né, em função da forte resposta que nós tivemos do mercado neste período, né, quando a gente volta muito forte para os $45 o barril ali no período, que foi em junho de 2020. Tá? E aqui todo mundo falava que o mundo estaria parado e tudo mais, só que era um contexto diferente, era um cenário diferente. Tá? Hoje a gente se prepara assim, porque depois de uma recessão, o que tu vai ter? Tu vai ter um mundo, né, sendo novamente estimulado. Para quê? Para crescer. Ninguém vai querer ficar muito tempo, né, sem crescer. O mundo vai se adaptar, isso é óbvio. A gente está com medo porque vai chegar a recessão, uau, o que eu faço? Né? É medo de quem nunca viveu o cenário. E de fato, né, é normal um cenário incerto, um cenário não vivido. Mas uma coisa que a gente tem que entender são os processos. Acho que o mundo hoje tem processos, muitos processos, conhece muita coisa para poder mudar isso. Claro que a gente está vivendo o quê? Uma ressaca de 2 anos. Felipe, a gente aceitou, o mundo aceitou ficar 2 anos em casa. 1 ano e meio em casa, o mundo inteiro. Não foi uma pessoa, 2 pessoas, uma cidade, uma cidade ficou em lockdown. Não, o mundo inteiro permitiu ficar. E agora a China está de novo nesse processo. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a consequência disso é muito forte. Né? E se a gente for olhar a resposta que a gente teve da inflação no mundo, aquilo na verdade foi como se fosse tu tomar o mundo estava doente, né? E tomar uma bezetacil. Tu não toma uma bezetacil porque quando tu pega uma gripinha, tu toma uma bezetacil quando tu tá com um problema de saúde ali, uma infecção, né, de certa forma forte, do que o organismo reaja. E a gente está tendo isso, né? As economias, os mercados, eles estão tomando um choque e estão reagindo a todo esse período de pausa. Né? Se tu for olhar o movimento da economia, com todo mundo em casa, parado, estava adoecida. E é óbvio que agora a gente está naquele processo de conseguir melhorar. Dentro desse processo, nós temos o petróleo. O petróleo, né,
desde que teve a invasão na Rússia, na Ucrânia, pela Rússia, o petróleo disparou, foi a 138, mas aqui ficou durante muito pouco tempo nesse processo, foi uma semana ali, e depois aumentou a volatilidade. Né? Óbvio que se tu olhar para um ângulo de escassez, tu tem uma resposta. O mundo vai ficar escasso, o mundo quer inflação, petróleo vai continuar num processo de escalada muito forte. Beleza. Se nós voltarmos um pouco no tempo e olharmos para o minério de ferro, o que se falava do minério de ferro ali no final de 2020? Né? O que a gente olhava para o minério de ferro na metade do ano passado, 2021, com o minério de ferro lá nas alturas? Tá? Era o mesmo pensamento, mesmo olhar. Mas não tinha uma guerra. Mas tu tinha ali uma China e um ecossistema da China voraz ali para o minério de ferro. E o que a gente teve de resposta? Uma queda de 50% do minério de ferro. A gente teve uma resposta, uma queda de 50% no minério de ferro. Então, agora, eu falava com vocês na semana passada sobre petróleo, semana passada e semana retrasada, eu mostrava, olha, para mim a gente tem espaço para voltar aqui a 98, 99 dólares. Voltou, veio, está respeitando aqui acima. Só que uma continuidade desse movimento voltaria aqui para 81. Tem narrativa e tem explicação para isso? Claro que tem. Qual é uma das narrativas? O medo da recessão. O mercado se movimenta em expectativas, então o medo da recessão. Qual é a outra narrativa? Né? A questão dos lockdown na China. Então, narrativa para o mercado, para o petróleo cair? Claro que se tem. Até porque quem constrói as narrativas ali, né? A primeira narrativa é o primeiro. Vamos lá, a principal agência de notícias vai buscar a narrativa em cima de algum analista que, em algum momento no tempo tem ali um relacionamento e tem um interesse por ali. Então vai dar a primeira narrativa. E o mundo depois ele fica repetindo aquela narrativa fica reverberando, né, em cima de todas as agências, em cima de todos todos os mercados. Tá? Mas eu enxergo sim, não me surpreenderia se o petróleo voltasse a 80 dólares, isso traria um desestímulo, uma diminuição da pressão inflacionária, né? No mundo seria positivo, né? Eu acho que seria uma resposta mega positiva se voltasse para cá, e óbvio, né? Como a gente já teve aqui 2 etapas de correção, a gente volta a estar num cenário para continuar a escalada de preços. Tá? E o movimento de alta no petróleo, né, voltando a se ter, eu enxergo aqui um movimento que pode chegar lá na região dos 170 dólares. Se tiver uma sequência de alta novamente, né, vai ser para ir buscar os 170 dólares o barril. É isso, Felipe.